sentido da professora Kelly. É um trabalho que nós estamos elaborando sobre uma reflexão a respeito da prática jornalística e democracia. Primeiramente, quero agradecer o convite de estarmos aqui. A nossa ideia, então, é trazer alguns questionamentos a respeito da convergência midiática, né, e como isso vai estabelecer novos processos de produção no jornalismo e também indicar novas necessidades a serem trabalhadas dentro dos cursos das escolas de formação profissional nessa área. Então, a primeira grande questão é a seguinte, pergunta que surge: a convergência midiática realmente significa um processo de produção jornalística que vai obter características mais democráticas, né? Ou seja, esse jornalismo convencional, tradicional, vai se transformar em algo mais democrático, ou ele vai permanecer com as características que ele vem ao longo do tempo, né? Me parece que o uso de ferramentas mais eficientes, mais sofisticadas, ferramentas digitais mais acessíveis, né, a princípio não significam realmente um jornalismo mais plural, né, mais democrático. E isso a gente pode verificar com maior ou menor facilidade a partir das análises que se faz sobre os produtos que a grande mídia coloca diariamente para o público. Então, praticamente, né, o modo de produção, apesar das novas ferramentas, apesar de instrumentos como a internet, telefones celulares cada vez com mais recursos, com maior facilidade de operação, com um acesso a um ambiente mais amplo de comunicação, né? Isso, na grande mídia, não está refletindo uma maior possibilidade de alternância de vozes, né? O cidadão comum, ele continua tendo um papel de coadjuvante nesse processo todo, né? Então, eu acho que é necessário a gente pensar isso e pensar também, em termos de formação profissional, quais seriam os caminhos a serem seguidos dentro dos cursos para que os novos jornalistas que vão para o mercado, né, não gosto muito dessa palavra, mas ela é usada à exaustão diariamente e esse mercado costuma ser visto muitas vezes como balizador de procedimentos, né? Então, junto com o conhecimento dessas novas formas de produção, né, com a necessidade de empregar novas técnicas e novos instrumentos de trabalho, então, esse conhecimento necessariamente o profissional tem que adquirir, mas junto com esse conhecimento, o que é necessário dar a esse profissional, né? Será que nas escolas de comunicação nós estamos discutindo efetivamente qual é o papel do jornalismo e do profissional do jornalismo, do jornalista, nesse contexto todo, nesse novo cenário que se descortina, com tecnologias mais ou menos já consolidadas e outras emergentes, né? Então, esse é um questionamento também que nós achamos que deve ser feito, né? Se nós pegarmos alguns autores que nos trazem conceitos da teoria da convergência, né, me parece que, eu não vou citar nominalmente um ou outro, mas me parece que há um certo consenso de que
comunicação jornalística. Pelo fato de surgirem as mídias sociais, né, uma atuação mais diversificada da comunicação, mas até que ponto as mídias sociais têm condições de competir, entre aspas, né, com a mídia empresarial. De fazer efetivamente um contraponto aos conteúdos, aos conceitos, aos valores que são transmitidos massivamente ainda pela mídia convencional, pela mídia comercial, que se vale dessas novas tecnologias até com muito mais poder do que individualmente as pessoas ou pequenos grupos de pessoas, né? Então, há que se pesar, né, o poder das mídias sociais em relação à grande mídia. Nesse contexto todo da convergência ou do novo cenário que está aí da comunicação em geral e especificamente da comunicação jornalística. Vamos pegar um exemplo simples aqui dos telefones celulares, né, que hoje, a partir de um celular, eu posso capturar uma imagem, mostrar um acontecimento, transmitir essa imagem para uma grande emissora de TV, essa emissora pode utilizar essa imagem, né, mas o protagonista da situação, quem captou essa imagem, quem testemunhou o fato, dificilmente aparece na grande mídia, né? Então não protagoniza a situação. Vamos pegar o exemplo do celular deles, né? Dados da Anatel de março deste ano, né? No Brasil já são utilizados pela população mais de 210 milhões de aparelhos celulares, né? 2.400.000, 2 milhões e meio, mais ou menos, em março desse ano. Lógico, já estamos no final do ano, isso já deve ter sido superado em um número bastante grande. Mas, enfim, pegando esses dados aqui da Anatel, que são os mais recentes, né? Isso significa mais de um aparelho por habitante, né? Quase 1,5, ou em torno de 1,5 aparelho por habitante. Desse total, 82%, 173 milhões são celulares pré-pagos por cartão, né? Popularmente considerados celulares por cartão. 37 milhões, ou seja, 18% pós-pago, né? Isso também demonstra, né, a questão da distribuição desses aparelhos conforme o nível econômico da população. Com acesso à internet, 24,3 milhões de aparelhos, né? Então, desse total de 210 milhões, um pouco mais de 10% de aparelhos com acesso à internet, né? Bom, isso significa que, em tese, né, as pessoas estão tendo mais acesso à comunicação de um modo geral. Elas têm um instrumento que lhes permite se expressar, né, desde um Big Brother da vida, por um SMS, etc., né, via celular, até outras possibilidades, né, que poderiam ser descortinadas, mas que, em função da estrutura de poder na sociedade, não acontecem, né? Por exemplo, a gente poderia imaginar um cenário aí onde se implantasse uma democracia direta, né? Para que a gente vai precisar de deputados, senadores, se a população, diretamente via instrumentos tecnológicos, pode se manifestar a respeito daquilo que ela quer para si, né? Então, é uma coisa que fica no ar, né? Então, apesar dessas tecnologias de pontas todas, né, a princípio, não me parece que existam grandes mudanças na relação entre mídia, jornalismo e público, em geral, né? Então, esse é o grande questionamento que a gente quer deixar no ar. E a partir disso, então, apoiado aí em autores que também estão estudando esse tema, né, a gente poder descortinar
disciplinar e possibilidades quanto à formação e atuação do profissional do jornalismo